Olá, paz do Senhor Jesus. O Senhor colocou uma palavra aqui ao meu coração e eu quero assim transmiti-lo para você nesse dia de hoje, baseado lá no livro de Jeremias, no capítulo 18. E eu não quero aqui entrar no contexto, falar sobre Jeremias, talvez de outra oportunidade, mas eu quero falar aqui sobre os vasos. A importância dos vasos. E quem conhece olaria, esse processo aonde se passa o barro, sabe bem do que eu estou falando. E existe 200 tipos de barro, porém somente 8 serve para fazer vaso. E este vaso, para ser feito, ele passa na olaria por um processo intenso. Primeiro, aquele barro, ele é escolhido, né, separado. Depois, aquele barro, ele é peneirado. Em seguida, vem um processo que ele é umedecido, molhado, pisado. Tem que ser pisado aquele barro. Depois ele vem o processo que ele é colocado ali para descansar. Tudo isso é o processo que é feito em uma olaria. O processo que ele passa ali de curtição. Tem um processo que ele é colocado sobre a roda, ou pode ser feito manual mesmo. Tem pessoas que têm na olaria uma habilidade tão grande que faz mesmo, é manual, nem na roda se coloca. Depois ele é colocado, o vaso pronto, ele é colocado para descansar na sombra. Depois vem um processo que ele é colocado no fogo. O que eu quero te dizer neste dia: você é vaso escolhido de Deus. Há processo de Deus trabalhar de uma maneira tão grande na vida do vaso que nunca o vaso entende esse trabalhar. E uma coisa que veio ao meu coração, algo que Deus falou profundo do meu coração, é que nesse período de pandemia, é um período que Deus está trabalhando em vasos. Eu não sei qual é o momento que você está passando nessa posição de trabalhar de vaso na olaria. Se está sendo pisado, se está sendo moldado, né? Se está sendo peneirado. Mas é um momento de você, vaso de Deus, estar sendo moldado pelo grande oleiro. Entenda o trabalhar de Deus na tua vida. Ninguém gosta de ser machucado. O período difícil. Ninguém gosta de ser pisado, ninguém gosta de ser escanteado, ninguém gosta de distrato. E é um período que Deus faz na vida do vaso. Entenda que quando Deus leva Jeremias à casa do oleiro, Deus fala com Jeremias de algo tão simples. Em uma simplicidade. Primeiro Deus fala com Jeremias numa panela de fogo, depois no fogo, depois fala com Jeremias de uma vara de amendoeira. E agora Deus quer falar com Jeremias, manda Jeremias descer à casa do oleiro. E Deus quer tratar contigo, vaso de Deus. Esse tempo que tu tá parado é um tempo de um trato de Deus na tua vida. Você não está entendendo. Não te preocupe.
um agir de Deus a teu favor. Quando Deus refaz o vaso, quando o Senhor fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro, tornou refazer o vaso, porém o vaso não saiu da mesma perfeição que era antes, já saiu com outra modificação. Assim fará o Senhor na tua vida. Ele está te amassando, está peneirando, está nesse processo aí que o vaso está na sombra, aguardando. Tu tá entendendo? O momento que vai ser levado ao fogo. E quando o vaso passa no processo do fogo, é o processo aí difícil, que ele está sendo queimado, está sendo moldado, e dali sairá o vaso com todo o trabalhar. Então, há um tempo que Deus está tratando deste vaso, e deixa o grande oleiro trabalhar na tua vida. Aceite, aceite. É um processo difícil. E como dói é Deus trabalhar do vaso. Como dói. Muitas vezes nós costumamos cantar: faça-me um vaso novo, trabalha na minha vida. Eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Mas quando o processo começa a agir, geralmente o vaso grita um ai ai, tá difícil, tá difícil. Mas é Deus moldando o vaso. Eu não sei em que situação este vaso está, mas essa pandemia Deus está tratando de vaso, tratando com vasos, tratando com vasos, e você está entendendo esta palavra. Você é vaso de Deus. Deus está te moldando, te lapidando. Quando passar tudo isso, nascerá um novo vaso, uma nova mulher, um novo homem, um novo obreiro, um novo ministro, um novo jovem, adolescente. Está passando por este processo, mas virá um vaso novo, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, que Deus irá usar na terra em uma dimensão muito grande. É um processo muito grande de isolamento que este vaso está passando. Como tá difícil aceitar esse isolamento, como é ruim ficar sem os meus contatos, mas é um processo do vaso. Aproveite, desça mesmo na olaria, nas caladas da noite, nas tuas madrugadas, e converse com o grande oleiro que está trabalhando na tua vida, está trabalhando. Não te preocupe, você não entrou no esquecimento, não. Só está no processo da olaria de Deus. E para Deus trabalhar da minha e da tua vida, precisamos passar por processo, mas diante de tudo sairá um vaso cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, porque você foi pisado, você foi peneirado, você foi queimado, você foi colocado na sombra, na espera. É esse processo, né, que você está passando, processo de espera, mas virá um momento que você vai ser colocado no fogo. É o processo que está te pisando, vaso. É o processo, mas entenda o trabalhar. Você está na olaria. E se está na olaria, Deus está moldando o vaso. E aceite o trabalhar de Deus. Que as bênçãos do Senhor esteja derramada sobre a tua vida, porque maior é o processo, maior é o trabalhar, então mais lindo se torna o vaso. O interessante é isso. Por maior que é o processo,
mas lindo depois sai este vaso do fogo. E vai sair um vaso cheio da graça de Deus, cheio da unção, cheio da autoridade de Deus. Ah, mas Deus já me usa, vai te usar de maneira diferente. Tu será referência a uma unção nova a ser derramada neste vaso, há um azeite novo para ser enchido neste vaso. Então, neste período de olaria, quando este processo passar, há uma unção nova de graça a ser derramada na tua vida. Então, meu querido e minha querida, medite lá em Jeremias 18 e desça lá na casa do oleiro, porque lá o Senhor falará contigo de maneira grande. Amém? Que esta palavra venha servir como refrigério ao teu coração. Que esta palavra venha servir como meditação, como bálsamo para a tua alma. Entenda o trabalhar de Deus na tua vida. Não tem outra saída. A saída mesmo é cair nas mãos do oleiro. Você, vaso, é prisioneiro de Cristo. Não tem para onde correr. Está na mão do oleiro. Então, se está na mão do oleiro, deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer todo esse processo. Se cale, ore, busque, adore no processo da olaria. É difícil, mas adore, clame, chore, busque, que Deus virá derramar sobre este vaso com a unção de graça. Amém? E essa é a palavra de Deus ao teu coração.